Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer a leitura e comentário do terceiro artigo sobre a tradição revolucionária que está aqui nesse livro, O Breve Retrato do Brasil, do professor Olavo de Carvalho. Mas antes, como sempre, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, deem uma olhada nos cursos que eu deixo na descrição, tem curso sobre técnica de leitura, sobre Dostoiévski, sobre Platão, e-books. E também deixarei na descrição o link para o livro, tá? Você podendo adquirir, você está ajudando o canal, né? E nos estimulando a produção de mais conteúdos. Bom, vamos lá então para essa leitura. Então, a tradição revolucionária 3. A monstruosa superioridade do movimento revolucionário ante seus adversários de todos os matizes não se limita, é claro, ao campo da desinformação estratégica. Nada se compara à sua capacidade de mobilização de massas em qualquer país do mundo, quando não em todos eles, e em tempo quase instantâneo. Dois exemplos clássicos. 1. A guerrilha de Chiapas, que, derrotada 1000 vezes no terreno militar, acabava obtendo tudo o que queria no campo político, graças aos protestos que se seguiam imediatamente em dezenas de países a cada vitória do governo mexicano. 2. As manifestações populares que se seguiram em prazo recorde ao atentado mortífero de dezembro de 2003 na Espanha, voltadas não contra os terroristas, mas contra o governo espanhol. Nesses episódios, como em centenas de outros, salta aos olhos a articulação do movimento revolucionário, unificando terrorismo, desinformação e protestos de massa. A invulnerabilidade política da guerrilha de Chiapas serviu de modelo para o estudo The Advent of Net War, de John Arquila e David Hohnfeld, publicado pela Rand Corporation, que, pioneiramente, descreveu a nova estrutura em redes infinitamente mais eficaz que havia substituído a velha hierarquia monolítica dos partidos revolucionários. A mobilização instantânea dessa rede colocava o governo mexicano numa luta inglória contra um inimigo evanescente, onipresente e invisível, que nenhuma força armada poderia jamais controlar. Ver artigo em plena guerra assimétrica do Diário do Comércio de 2006. O caso espanhol ilustra mais claramente ainda, a formação da hegemonia cultural como preparação do terreno para grandes operações que articulam desinformação e protestos de massa. Ante a brutalidade dos atentados, um governo conservador intoxicado e enfraquecido por temores politicamente corretos, plantados na mente da classe dominante com décadas de antecedência, sentiu-se inibido de ferir susceptibilidades islâmicas e preferiu, no primeiro momento, atribuir o crime ao ETA, a guerrilha basca. Em menos de 24 horas, a massa organizadíssima, claramente preparada de antemão, estava nas ruas protestando contra a ineficiência do governo em localizar os verdadeiros culpados. Foi o fim do gabinete conservador. Ver o artigo Exemplo Didático do Jornal da Tarde, de 24 de março de 2004. Por favor, pensem um pouco e respondam. Existe no mundo alguma articulação direitista, conservadora ou reacionária habilitada a brincar assim de gato e rato com os governos revolucionários como esses fazem com todos os demais governos? É interessante porque, se vocês quiserem mais informações e as opiniões do professor Olavo, deem uma olhada na questão dos artigos que eu gravei aqui relacionados à falta de militância. É algo que ele sempre enfatizou, como eu sempre relembro do curso que se chama Guerra Cultural, onde ele falava que não era suficiente eleger um presidente de direita. Ele fala que seria, ironicamente, uma ejaculação precoce. Esse presidente que fosse eleito logo não teria poder de mando nenhum, e o governo do presidente Jair Bolsonaro passou e nós vimos que ele ficou à mercê de outros órgãos que eu não quero citar o nome. Bom, por favor, pensem... Vejam só o caso da Rússia.
com o seu contingente duplicado, a KGB conta hoje em dia com milhares de pseudópodos espalhados pelo mundo, operando legalmente sob o disfarce de bancos, indústrias, firmas de consultoria, o diabo. Tem ademais a seu serviço a máfia russa, que desde o começo dos anos 90 possui o domínio sobre todas as grandes redes criminosas do mundo, da Sibéria à Venezuela e à Colômbia. Nota aqui para um livro que se chama Thieves Road: The Threat of the New Global Network of Organized Crime, New York, 1994. Mas o terrorismo islâmico, que é a criatura sua, e aí ele vai falar de um livro do Yom Mihail Patipa, que eu já citei num livro, no vídeo anterior, que se chama Desinformação. Agora, esse que ele está citando se chama The Arafat I Knew. E todos os movimentos revolucionários militantes do mundo, agora unidos a ela por laços cada vez mais complexos e difíceis de rastrear. Que poder no mundo jamais organizou para enfrentar uma coisa dessas? Por favor, não caiam no ridículo de mencionar a CIA, organização incomparavelmente menor, cuja inermidade ante essa máquina infernal já se comprovou centenas de vezes. Para piorar ainda mais as coisas, resta o fato de que a elite econômica ocidental, que uma opinião pública boboca pode ainda imaginar empenhada em defender a democracia e a liberdade, há muitas décadas já se deixou seduzir pela proposta de um governo mundial que traz as marcas inconfundíveis do ideal revolucionário, um projeto de sociedade hipotética a ser realizado mediante a concentração de poder, concentração, aliás, mais densa que aquela prevista em qualquer dos projetos revolucionários anteriores, já que baseado no total controle da psicologia das massas por uma elite de engenheiros comportamentais iluminados. E aqui ele faz remissão ao livro do Pascal Bernardin, que se chama Maquiavel Pedagogo, o Ministério da Reforma Psicológica, que é um livro que vai tratar de como o currículo educacional é feito para emborrecer as pessoas e as estratégias utilizadas nesse livro. Então, o Pascal Bernardin fez um estudo sobre isso, né, e está nesse livro. Tá? Existe em língua portuguesa, pesquisem aí. Na Vide Editorial também, que é a mesma que edita as obras do professor. A convergência desse projeto com a utopia socialista é tão acentuada que nos países ocidentais a KGB não precisa gastar um tostão para promover a demolição politicamente correta da moral e das instituições. O serviço é feito inteiramente sob os auspícios da elite globalista bilionária, em cuja vanguarda se destaca George Soros e a família Rockefeller. E aqui eu acrescentaria a classe artística, que é dominada por pessoas que vêm para demolir esses pilares, né? Conforme o professor também ensinava sobre a questão da hegemonia cultural, eles fizeram um caminho reverso. Ao invés de dominar as instituições de cima para baixo, eles criam a hegemonia cultural aqui embaixo do senso comum, de forma que é simplesmente uma questão de tempo até você aceitar valores que até então você não aceitaria, né? A ideia de que você se tornará um comunista ou socialista, usando ambos os termos aqui como sinônimos, sem o saber. Existe um livro muito interessante que, se não me engano, é do Flávio Gordon, que se chama A Corrupção da Inteligência. E num determinado momento, ele vai citar um trecho de uma intérprete de Gramsci, que vai dizer, ela interpreta o texto de Gramsci falando justamente que é construir uma cadeia onde as pessoas não consigam virar as grades, mas continuam aprisionadas. Tem nesse livro a citação dessa obra. Quem tiver interesse vai falar sobre o debacle da educação, enfim, com longas citações de trechos de Gramsci e outros ideólogos ligados a essa questão da cultura, né, de se criar a hegemonia cultural. E eu já citei no vídeo anterior o livro que se chama A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo de Carvalho, onde ele analisa ali também essa questão do projeto de Gramsci, que é a criação da hegemonia cultural e através da Revolução Cultural, enfim. Às vezes eu vou ficar repetindo, mas porque às vezes vocês estão chegando nesse vídeo agora e não assistiram o anterior. Então, se vocês não assistiram, voltem lá, né?
Assistam, por favor, desde o primeiro vídeo para que vocês entendam a unidade do raciocínio. O segredo da hegemonia revolucionária é simples: continuidade e intensidade do debate interno. Em qualquer conflito, cruento ou incruento, o contendor que dura mais é, por definição, o vencedor. O clássico simbolismo chinês já representava o poder ativo, soberano, por uma linha contínua, a passividade por uma linha quebrada. A fragilidade das resistências que se opõem ao avanço revolucionário advém de fato de que mesmo as entidades mais antigas, mais aptas, portanto, a sustentar os objetivos a longo prazo, como a Igreja Católica, a Casa Real Britânica, a comunidade judaica, a maçonaria ou mesmo o governo americano, têm suas finalidades próprias distintas e limitadas só ocasionalmente e pontualmente, entrando em disputa direta com o movimento revolucionário na luta contra o poder mundial, que é, para ele, o objetivo constante e o foco unificador de todos os seus esforços. A visão que essas entidades têm do processo revolucionário é acidental e quebradiça. É nos intervalos dessa linha descontínua que o movimento revolucionário se insinua, utilizando para os seus próprios fins as energias daqueles que teriam tudo para ser seus mais eficientes e temíveis adversários. Num vídeo anterior, se não me engano, no primeiro vídeo dessa série, eu citei justamente o livro do padre Paul Kramer, A Batalha Derradeira do Demônio, onde ele vai mostrar a penetração feita na igreja pelos órgãos comunistas desde a década de 20 e 30. Tá? Ele mostra documentalmente isso aí, e hoje nós sabemos que a Igreja Católica, pelo menos no Brasil, não passa de uma célula de esquerdismo. Tá? Infelizmente, as instituições, como está dito, que deveriam ser os seus temíveis adversários, estão contaminadas, estão sendo destruídas de dentro para fora. Então, se vocês quiserem informações mais sobre esse tema, procurem esse livro do padre Paul Kramer, que ele mostra ali toda a documentação, principalmente do impacto, a relação do milagre de Fátima, principalmente a não revelação ou a revelação parcial com a interpretação distorcida do terceiro segredo de Fátima, e a questão do Concílio Vaticano II, a abertura da igreja ao modernismo, né, posturas que antes ela criticava como o comunismo e liberalismo hoje são aceitas, né, infelizmente. É praticamente hoje impossível você achar um padre que não chancele a teologia da libertação, que é justamente uma criação comunista, como é demonstrado no livro do Yom Mihail Pachepa, que é o Desinformação. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative as notificações, deem uma olhada nos cursos que estão na descrição. Nos ajude na divulgação do conteúdo. Um abraço e até a próxima.